Será que a culpa é sempre do quarterback? Ou pode ser da linha ofensiva? Quem sabe dos dois? De Giants a 10, que nota sua OL tem? Eu sou o Thiago Zumac. E eu sou o Neymar Souza-Mai. Aqui nós falamos de futebol americano. Com um pouquinho de complicação. Olá, audiência mais bonita da NFL, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa 39 do Zona Neutra, o seu programa semanal sobre futebol americano. Neymar, seja muito bem-vindo. Salve, galera, tamo junto. Montanha, seja muito bem-vindo. Oi, pessoal. Montanha tá empolgado, porque ele já começou escutando muito bem o que a gente tá falando, né, Neymar? Exatamente. Porque quanto mais perto do microfone a gente fala, parece que mais dói os ouvidos dele em edição de áudio. É bem tranquilo, o Zuma ele sempre lembra bastante disso, porque ele fala com bastante calma e afastado no microfone, é uma delícia. É isso aí, começando muito motivado, muito empolgado, porque hoje, Neymar, a gente vai falar de linhas ofensivas. Vamos! Tem coisa mais legal do que falar daqueles 5 mamutes que ficam na frente do quarterback protegendo ele? Consegui pensar em umas 12 agora, rapidinho. Então é isso, a gente vai destrinchar hoje, Neymar, quais foram as melhores linhas ofensivas do ano passado e mais do que isso, a gente vai falar de quais serão as melhores linhas ofensivas em 2024, na sua opinião, certo? Justíssimo. Muito obrigado. E antes, e sem mais enrolação, eu quero começar direto no quem é o nosso quadro inicial do programa e hoje com uma surpresa para ti, Neymar. Olha o que temos na tela. Diga para quem está escutando em áudio, por favor. Temos anéis de campeão do Super Bowl. O que eu consigo ver são 4 anéis, onde os 2 primeiros me parecem ser o mesmo anel, que é o anel do segundo campeonato do Tampa, na época que o Tom Brady esteve lá, cujo qual o terceiro é o anel do Brady e o quarto também, então deve ser o mesmo anel em vários ângulos. Exatamente. Eu trouxe essa foto de tela cheia para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, para que depois o Montanha expande lá na tela, né? Mas para que você possa ver o cuidado de um anel de campeão do Super Bowl. Olha a quantidade de diamantes, obviamente ele é em ouro, né, Neymar? A quantidade de pedras preciosas e a especificidade. Cada jogador tem o seu número, o seu nome, ele é feito customizado para cada jogador. Esse anel do Tampa ainda, se alguém quiser procurar um pouquinho mais na internet, ele tem uma outra curiosidade que ele abre. Foi o primeiro. Exatamente, ele abre e dentro ele tem o estádio. O abre, essa aí é a capa, a parte de cima Isso. dele. E aí dentro tem o estádio, tem o resultado do jogo, algumas curiosidades. Tem aqui na lateral. E aí, não, mas dentro também tem. Tá. E aí o que acontece? Por que eu trouxe essa pergunta do quem é? Tá? Quem, nesta semana passada, nesta semana recente, ganhou um anel? Caramba, essa tua pergunta aí, anel de campeão não? Um jogador de futebol americano, certo? Certo. Ganhou um anel semana passada. Foi aquele do college que tinham tirado dele? Não. Ganhou um anel. Antes de continuar na pergunta, eu gostaria que você me respondesse se tu sabes por que foi feito nesse anel o estádio dentro. Não sei. Boa Porque curiosidade. foi o primeiro time a ir para o Super Bowl e ganhar o Super Bowl em casa. Ah, é verdade. Foi a primeira vez que um time jogou o Super Bowl em casa. Raymond Field, Raymond Stadium. Bom, alguém coloca depois certinho o nome do estádio em Tampa. E o Tampa não só foi para o Super Bowl em casa, como ganhou o Super Bowl. Daí resolveram fazer esse diferencial. E agora, quem é que ganhou um anel? Essa pergunta é capciosa. Quem ganhou um anel essa semana? Foco que é um anel de verdade, é um anel estilo um anel de campeão, porém não... A quinta série também atuou aqui, Neymar. Né? O nome do estádio é Raymond James Stadium. Raymond James Stadium, exatamente. Mas foca aqui, quem é que ganhou um anel recentemente? Cara, vai ser muito difícil essa. Tu vai ter que começar a dar dicas, uma. Eu vou te dar uma dica. Tá. Se tivesse alguém no mundo pra tu apostar que ganharia mais um anel, quem seria? Super Bowl, o Tom Brady. O Tom Brady ganhou mais um anel semana passada. Mais um anel, man? Ganhou mais um anel. Por favor, Montanha, próxima tela. Olha o anel que ele ganhou. E adivinha por quê? Cara, lá embaixo tá escrito GOAT ao invés de GOAT. Deve ter sido alguma coisa a ver com aquele toast que ele tomou. Exatamente. O Brady participou do The Roast semana passada, em que a galera vai lá e queima ele com piadinhas. O famoso fritada do Brasil. Isso. E o dono do programa lá do show da Netflix deu pra ele um anel
de participação. Por curiosidade, quem fez este anel que está na tela aqui, que é muito bonito, gente, quem está no áudio escutando, ele está na mesma qualidade de um anel de Super Bowl. Por quê? Foi feito pelo mesmo cara, custando $40 mil. Aí sim, né, cara? Isso é um anel. Para participar do programa, só para participar do programa, sem contar o cachê que ele deve ter ganho. Isso ele ganhou sem saber, né? Tó, isso aqui é a brincadeirinha. Pega essa brincadeirinha. Exatamente. E ele ganhou mais um anel. Então agora o nosso queridíssimo Tom Brady, que quanto mais tempo ele fica longe do Patriots, mais legal ele fica. Exato. Né? Mais tiozão. Mais divertido ele e fica. mais anéis ele ganha. Agora ele tem 8 anéis. Eu juro que eu achei que foi porque a Gisele tinha devolvido algum dos caras. Ah, meu Deus. Para, pula. Seguimos. Agora vamos então focar no programa. Vamos. Certo? Vamos falar de linha... Já que tu falando de Patriots, deixa eu cortar o programa de novo. Ótimo, Que legal. eu quero contar uma fofoca que muito possivelmente é fake news. Então é o tipo de coisa que se conta num programa de informação. Eu vi na internet que o avião do Patriots, de fato, o avião deles, pousou no aeroporto em Brasília. Não sei se foi essa semana, não sei se foi esse mês, não sei se é montagem. Mas daí já começou a especulação se teremos jogo eventualmente em Brasília também. Porque o Patriots esse ano, a NFL, não só o Dolphins, mas o Patriots também tem o direito de explorar o mercado brasileiro. E era o avião do Patriots e pelo que eu vi, ao menos parecia terras tupiniquim. Cara, então calma aí, deixa eu ver se eu entendi, Neymar. Tu recebeu essa informação em algum lugar. Aleatória, vinda do além. Exatamente. Tu não foi atrás pra checar. Nada, zero. Aí tu vem aqui no Num programa de informação. Não é de informação, nosso programa não é de informação. Não é de informação. Ele é de opinião. Exato, então opinei. Baseado em informação, que nem sempre a gente lembra corretamente na hora, mas baseado em informação. E aí tu vem e larga essa aí. Pro Montanha ficar procurando agora igual um louco durante Exato, o programa pra ver vendo se é verdade ou não. O Montanha não vai procurar durante o programa. Eu ponho depois na edição assim um joinha ou um pra baixo. Tá? Beleza, show de bola. Mas mais uma coisa só rapidinho, Zuma, antes de você entrar de novo no mérito do programa. Mas eu assisti o roast do Tom Brady. As 3 horas de roast, cara. Cara, tá bem bacana, viu? Recomendo realmente. E é bem forte, né? Não pegaram leve, deram paulado o tempo todo. Mas os roasts americanos são assim, cara. Os caras são agressivos. Tanto que no final do programa, uma informação pós acabar o roast, tipo, que legal, daí todo mundo é amigo e tal, foi só pra fazer uma cena ali, mas pegaram tão pesado que daí, tá, agora vamos pro after party, né? Vamos comemorar, vamos conversar, o Tom Brady... Beleza, pessoal, mas eu tô indo embora, tá? Valeu, tchau pra vocês. Não foi, velho. Não sei se, não cara, foi, cara. assim, pelo que eu assisti e tudo mais, assim, cara, eu achei ele bem na esportiva, levando bem, Claro. bem tranquilo. Foi legal algumas horas ali, cara, com o Belichick, né? Sim. Apesar de que, né, teve umas horas ali que eu achei um pouco forçado algumas situações. Né? Entretanto, quem estava participando, acho que o Elderman estava participando também. E comentou que a hora que era o Belichick e o Tom Brady ficava um clima bem chato, né, cara? Cara, eu não achei tanto, cara, mas o que eu achei que ficou um climão chato, assim, cara, foi com o dono do o Patriots. Croft. O que acontece, eu não vi ainda, tá, gente? Tô tentando fugir dos cortes porque eu ainda vou assistir. Mas eles até comentaram que foi um momento... E eu dando spoiler pra caceta aqui. Foi um momento muito complicado porque o Belichick tava no palco e, assim, ele, teoricamente, ele não foi contratado pelo Falcons, porque o dono do Patriots ligou pro dono do Falcons e falou, cara, entre aspas, não foi exatamente isso, tradução livre, ele é tóxico. Então ele acabou não sendo contratado. E daí quando o Belichick estava no palco falando, aquele respeito máximo pelo cara, o Croft veio e tal, o dono do Patriots chegou ali na galera, então a galera começou a dar foco nele, tipo, chegou o dono aqui e tal. E pararam de dar foco no Belichick que estava no palco falando. Daí ficou um momento meio chato. Cara, então é isso aqui. A gente aumenta, mas não inventa, pessoal. Continue com a gente. Zona Neutra, o seu programa de fofoca semanal sobre NFL. E agora, Neymar, a gente vai... Já que estamos falando de anel, eu quero falar de mais um anel. O anel da Superliga de Fantasy. Agora é um anel que me interessa. Porque em breve nós teremos as inscrições da Superliga de Fantasy. Para quem não conhece, e eu estou trazendo esse tema agora, porque muitas pessoas já estão perguntando lá no grupo do Zona Neutra. Se você não está no grupo do Zona Neutra no WhatsApp, por favor, clique no link aqui. E lá a gente está conversando de várias coisas. E estão começando a ser organizadas... Está começando a ser organizadas algumas ligas de fantasy. O pessoal está perguntando o que é fantasy, o que não é. E a gente está respondendo a galera no grupo. Mas eu queria lembrar que o Zona Neutra é apoiador da Superliga de Fantasy da FNN. O que é a Superliga de Fantasy, Zuma? É o maior campeonato de fantasy para jogadores de fantasy de NFL do Brasil. Ano passado foram 504 jogadores divididos em 42 ligas. E dessas 42 ligas, os 12 melhores foram classificados para uma Liga Elite. E essa Liga Elite, esse ano, Neymar, ela vai dar de prêmio um anel igual mais ou menos. Melhor, eu diria. Melhor,
que o anel que o Tom Brady ganhou. E inclusive é um anel que o Tom Brady não vai ganhar esse. Pelo menos. A não ser que ele jogue muito bem a Superliga. Exatamente. Porque é um anel de ouro com pedras preciosas, também vai ter esmeralda, que é o olhinho do nosso jogador aqui. Diamante. Exatamente. Então, assim, se você gosta de Fantasy ou se você ainda não jogou Fantasy, entre no site FNN, somosfnn.com.br, lá tem a aba Superliga e lá já tem uma área para você fazer a inscrição garantida. Porque esse ano, de 504, serão 2.000 vagas. Mas corre o risco de você ficar sem. Exato. Então vai lá e faça a inscrição antecipada, já garanta a sua vaga na Superliga. Lembrando, é de graça e tem prêmios. Exatamente. Na Superliga de Fantasy da FNN. E agora sim, a gente vai entrar no tema do programa, Neymar, que é essa pergunta que eu achei muito engraçada, porque foi eu que fiz ela. Quer que eu bata palmas, Uma? Por favor, bata a palma. Parabéns pela pergunta também. A culpa é mesmo do seu quarterback? Justíssimo. Responde, Neymar. Por quê? Porque muitas vezes o quarterback ele não tem o tempo suficiente para lançar a bola. Muitas vezes um quarterback medíocre tem muito mais tempo suficiente e acaba se mostrando melhor do que deveria ser porque a linha ofensiva é muito boa. Então, se o meu quarterback não tem tempo suficiente, é porque a linha ofensiva dele deve ser uma peneira. Porosa. Exatamente. Então, o programa de hoje a gente vai falar justamente sobre isso. A gente vai olhar, né, dar um olhar um pouquinho mais crítico sobre as linhas ofensivas e depois a gente vai fazer um ranking de quais serão as melhores linhas ofensivas em 2024. E é um tema um pouco complicado para a gente abordar, Neymar, e é até interessante trazer essa curiosidade para a galera, porque a gente estava negociando, porque aqui é uma negociação de pauta, né, galera? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, mas isso vai ser muito longo, isso não vai ser, isso vai funcionar, isso não vai funcionar. Então a gente decidiu fazer a pauta em que a gente vai esmiuçar possíveis rankings por unidades. Então a gente vai falar dos wide receivers, vamos falar dos quarterbacks, vamos falar dos running backs. E eu pensei, vamos começar pelos running backs. Aí o que tu falou pra mim, né, Mara? Não tem como falar de running back sem falar de linha ofensiva antes. Aí eu pensei, cagou. Cagou tudo, porque falar da linha ofensiva é a unidade mais complicada, é a que tem mais detalhes, né? É onde a gente vai entrar no futebol americano com complicação. Então, a gente vai tentar... Temos uma missão difícil. Exatamente. A gente vai tentar, e não vou dizer a gente vai conseguir, que é falar de linha ofensiva sem complicação. Perfeito. Neymar, então assim, esse desafio tá mais pra ti do que pra mim. Já colocamos algumas métricas, como por exemplo, falar menos de jogadores e mais da linha como um todo. O nosso objetivo aqui é fazer a leitura, é passar essa leitura, esse entendimento para que vocês tenham a leitura de vocês. Mas vocês vão conseguir entender a lógica, ao menos que passa por dentro da minha cabeça, que ela vai fazer sentido. Se vocês vão concordar ou achar que poderia ser para cima ou para baixo, é com cada um. Mas eu vou passar uma lógica da linha ofensiva. Ótimo, ótimo. E por que a gente escolheu começar com a linha ofensiva? Porque ela é a base de todo o começo de jogo, né? Então a linha ofensiva que protege o quarterback é de lá que sai a bola. Então todas as outras unidades, os wide receivers, os running backs, o quarterback, ele tem métricas que são ligadas à linha ofensiva. Então para a gente ter aqui uma construção de conhecimento com uma lógica, tínhamos que começar pela linha ofensiva. Ninguém começa uma casa pelo telhado. Exatamente. E aí primeiro a gente vai começar mostrando quais foram as 8 piores linhas ofensivas do ano passado. Por favor, Montanha. 2023. 2023, a pior linha ofensiva foi a do New York Giants. Disparado. E o que está sendo analisado aqui? Para a gente descobrir qual é a pior linha ofensiva do ano passado. A gente precisa de uma métrica. E a NFL tem uma cacetada de métrica, uma cacetada de estatísticas. Eu entrei no PFF, que é o site que a gente utiliza hoje para ver justamente estatísticas. É o melhor site. E aí eu analisei a nota que o PFF dá para o bloqueio do jogo passado, que é o quê? O quanto a linha ofensiva consegue auxiliar o quarterback no passe, dar tempo para ele passar a bola, e analisei a nota que a linha ofensiva também tem no jogo corrido, no bloqueio do jogo corrido, ou seja, quanto ela consegue ajudar no jogo corrido. Essas notas são bem divergentes. Tem time que consegue bloquear bem o jogo corrido e tem time que consegue bloquear bem o jogo, consegue facilitar bastante o jogo passado. Eu somei as duas. E aí, na média, no total, a gente tem as piores e as melhores. New York Giants é a pior. Antes de nós entrar agora no próximo ponto, Zuma, porque nós vamos ter que pincelar algumas coisas para tentar fazer sem complicação. Mas só para a galera entender, tá, beleza, entendi. Tem duas notas, o jogo passado e o jogo corrido, que são os dois principais fontes de ataque. Mas como que eles chegam nessa nota? Que número que vem disso?
Temos alguma coisa, tem como colocar algum número da PFF mostrando a quantidade de informações que tem e que elas vão chegar fazendo uma somatória para chegar num número? A gente separou aqui, o Montanha vai colocar no ar pra gente, uma tabela. Tá? Vocês não vão conseguir ver na imagem, fiquem tranquilos. Isso, depois a gente até dá um zoom na tela para vocês olharem rapidamente, mas assim, a quantidade de coisas que são avaliadas, de estatísticas que são avaliadas para a gente chegar nesses grades, né, nessas notas. Aqui nós estamos falando de quarterback e tempo no pocket, né? Exatamente. Então assim, por que a gente pegou essa tabela do tempo do pocket? Porque ela é totalmente relacionada ao quanto a linha ofensiva consegue segurar a defesa para o nosso quarterback passar. E a gente tem aqui, cara, mais de 100 estatísticas diferentes, tá? E a gente tem uma lista aqui, ó. Tua Tagovailoa está em primeiro lugar. Onde que ele está em primeiro lugar? Com 2,5 segundos ou menos de pocket, ele é o quarterback da NFL que mais conseguiu completar passes. No caso, foram 119, com 2,5 segundos. Agora, quando a gente inverte, se botasse uma boa linha ofensiva na frente dele, ou seja, com mais de 2,5 segundos, por favor, Montanha, clica lá só pra gente ver a diferença. O melhor quarterback da NFL é o Patrick Mahomes, já com 226 passes completos. Então, por que a gente trouxe essa tabela extremamente complexa aqui? Isso aqui vai longe, tá, pessoal, aqui pra direita. Montanha, talvez trave aí, mas se tu conseguir jogar pra direita, só pro pessoal ver, e cada negócio desse é um negócio, tá? Pra direita... Ele já tá no máximo... é mais pra esquerda. É mais um monte de informações. Isso só sobre quarterbacks. Exatamente. E sobre o tempo do pocket, né? Então, dropbacks, o que eles fazem? Bota a bola para trás, não bota a bola para trás, se passa, passo completo, passo incompleto, enfim. Então, a gente consegue analisar uma série de estatísticas e, com base nisso, a gente vai tirar aquelas que a gente quer avaliar como métrica para avaliar quais são as melhores unidades. No caso de linha ofensiva, a gente avaliou... Não tira daí, Montanha. É que tem uma coisa muito engraçada, porque a gente tava falando do New York Giants. Consegue voltar lá ou fechou? Caceta, pera. Não, se fechou não tem problema, não precisa voltar. Não, o 41º, não precisa, Montanha. O 41º quarterback, Daniel Jones. Tem 32 times na liga, galera. Ele é o 41º quarterback. Tem 7, 8, 9 reservas na frente dele. Isso que a gente tá filtrando com pelo menos 20% de snaps. Meu Deus. Ou seja, tem os quarterbacks... Que jogaram. Então, o que acontece, pessoal? Trouxemos essa informação para vocês verem o quanto a gente vai tentar trabalhar na descomplicação. Exato. Então a gente vai avaliar duas métricas. Auxílio no passe, no jogo passado, e auxílio no jogo corrido. O pior disparado é o New York Giants. Ele teve uma nota 43.4 no pass block e teve 41.1 no run block, ou seja, ele foi ruim nos dois. Só para vocês terem ideia, a soma do New York Giants é 84,5. O 31º lugar, que é o Jaguars, já é 100. Ou seja, 16 pontos. E depois sobe muito perto. 100, 102, 107, 109, 110, 110, 112. E já vou para a próxima tela. 115, 115, 117, 119, 119. É muito próximo. Exatamente. Então a gente tem o Giants, o Jaguars, o Jets, o Carolina Panthers, Chargers, Steelers, New Orleans Saints e Chicago Bears, sendo as 8 piores linhas ofensivas. Eu dividi de 8 em 8 por quê? Porque aqui é ruim, velho. Essas linhas ofensivas, elas prejudicam o time. Aí vamos passar de... Ainda tem coisa para falar aqui. Tem? Então pode falar. Uma das coisas que eu gostaria de dizer, que já vale para agora, mas é sempre, esse número ele vai basicamente se balizar na linha ofensiva. São vários critérios dela, mas é linha ofensiva. Porém, tem critérios fora da linha ofensiva que ajudam ou dificultam ela. Um quarterback muito bom, muito rápido, ele ajuda a linha ofensiva. Vamos colocar nos exageros para a coisa ficar clara. Se nós tivéssemos um quarterback que consegue sempre lançar a bola em 1 segundo, recebeu o snap e já está fazendo um movimento para mandar em alguém. Para ele conseguir isso, ele precisa de bons wide receivers também. Então uma coisa vai levando a outra. Mas vamos dizer que um quarterback consegue pegar a bola e lançar. Sabe o que significa? Seria a melhor linha ofensiva da história da NFL, em número quanto a jogo passado. Porque ninguém vai chegar nesse quarterback. Ele lança em 1 segundo, isso não existe. Então, se o quarterback ele consegue ser muito rápido, muito bom, leitura de jogo muito boa, ajuda muito. Outra coisa, o plano de jogo para ele. Se o técnico consegue fazer com que toda jogada seja um lançamento muito rápido, também facilita. Terceiro, bons wide receivers, bons alvos. Se os alvos forem muito profundos, já dificulta, porque a linha ofensiva tem que segurar bastante tempo. Aí sim a gente vai pincelando além disso. Ainda para falar nesse primeiro quadro, eu gostaria de chamar a atenção para 2 agravantes nessa tela. Vocês podem ver que todos eles balizam na linha de 50. Um pouco mais, um pouco menos, tirando o Giants, que foi uma vergonha. Lembrem, Saquon Barkley foi uma máquina num time com 41 de run block. Um dos piores times, para ver o quão bom o Saquon Barkley é. Mas todo o resto está perto de uma média.
Vamos elogiar também o Jacksonville Jaguars, porque o Etienne também teve que ser uma máquina com uma linha ofensiva tão ruim para jogo corrido. Tu quer elogiar o Etienne, não o Jacksonville Jaguars. O Etienne, perdão. Mas os dois times que eu quero chamar a atenção aqui, um é o Los Angeles Chargers, que tem quase 70 para o pass block para o jogo passado, enquanto tem 40 no jogo corrido. 2 pontos aqui. No jogo passado é tão bom por causa do Herbert. Porque eles têm um excepcional quarterback. E um bom quarterback ajuda essa linha ofensiva. Enquanto o jogo corrido é o maior desespero do técnico que veio agora. Ele quer jogo corrido. Com uma linha ofensiva dessas, não é à toa que pegou o Joey Out no primeiro pick para começar a fazer força nessa linha ofensiva. E o outro time a ser comentado, Pittsburgh Steelers, onde a defesa para o jogo passado era medíocre, enquanto o jogo corrido é onde que o Steelers é bom, 63. É um bom número. Por isso também corriam tão bem com a bola. E aí a gente pode entrar numa discussão do ovo ou a galinha, né? Como tu falou, né? Mas é o quarterback que faz esse número aumentar, ele é tão bom que faz o número aumentar, ou é a linha ofensiva que é tão boa que faz o número dele aumentar? Cara, aí é subjetivo. Aí você vai ter que olhar o time, vai olhar as peças dele, né? E também existe uma simbiose. Um depende do outro, né? Então as coisas caminham juntas. O ponto é que quando você tem uma disparidade muito grande de um tipo de unidade para o outro, você fica muito fácil, muito previsível de ser marcado. Porque a defesa vai chegar e vai dizer assim, cara, eles correm com a bola. E por isso que o xadrez é tão legal. Quando a gente vê times, quarterbacks campeões, tu vê que ele tinha uma confiança muito grande na linha ofensiva dele. E ele sabe contra quem tá jogando. E o vice-versa é verdadeiro. A gente já viu entrevistas de quarterbacks que eles não confiavam na linha ofensiva. Vai enfrentar um Aaron Donald na vida, vai enfrentar um DJ Watt ou um TJ Watt. Eles sabiam que ia chegar nele. Então assim que começava o colapso no pocket, assim que eles começavam a perder essa batalha, ele mandava a bola embora. Ele não queria apanhar. Então, essa confiança ela é fundamental. Legal, Neymar. Outro ponto positivo, outro ponto que a gente tem que avaliar aqui é o seguinte. A gente está falando de pass block e de run block. Mas por que é diferente uma da outra? É que são 2 movimentos distintos. Eu vou resumir para a gente não entrar no detalhe do detalhe. Mas basicamente, a boa linha ofensiva que ajuda no pass block, ela é mais reativa. Ela segura a galera. Ela consegue segurar os bloqueios por mais tempo. Já quando a gente fala de um run block, é uma linha ofensiva mais proativa, ela tem que andar para frente, ela tem que dar passos, ela tem que empurrar a defesa para frente e abrir espaço. Para abrir espaço para os corredores. Então são 2 movimentos de linha ofensiva diferentes. Por isso que a gente consegue avaliar com notas distintas. Passamos agora então... Mais um detalhezinho para nós poder complicar um pouquinho pelo menos, tanto que existe uma falta que vocês vão ver muito, vou minimizar ela, mas por exemplo, quando um quarterback passa a bola, se tiver algum jogador dos 5 da linha ofensiva a 1 jarda para frente de onde a bola começou, é falta. Porque a linha ofensiva ou ela fica para proteger o passe ou ela ajuda para correr com a bola. Então, a partir do momento que ela foi para frente, ou seja, ela está começando a ajudar a bloquear, e aí sim a bola é passada, isso é falta. Perfeito. Passamos então agora para aquelas que são não tão ruins, elas são medianas, tá? Elas são medíocres. Aqui eu acho que fica bacana, que são as da 24º colocado à 17ª posição. Elas não ajudam o time, mas elas também não destroem o time, né? E aí a gente tem na 24ª posição o Patriots, na 23ª o Cincinnati Bengals, na 22ª o Seahawks, 21º o Titans, Cardinals na 20ª, Texans na 19ª, Cleveland Browns na 18ª e o Buccaneers na 17ª. O que dá para falar aqui? Por exemplo, Cincinnati Bengals teria uma nota muito melhor do que essa, apesar de que a linha deles não é fantástica, mas seria uma nota muito melhor se o Burrow estivesse jogando ainda. É aquela diferença que o quarterback faz para um time. Ou seja, está em 23º com o quarterback não titular pela maior parte da mas tu temporada. Concorda comigo se ele saiu porque ele se lesionou? Talvez não é culpa da linha ofensiva também? Sempre vai ter um percentual, por menor que seja, em quem o protege. É inevitável, né? Um outro ponto a ser levantado aqui, por exemplo, Houston, Texas tem um dos melhores tackles da liga, com o Tunsil. Ainda assim, os números deles não são tão bons, porque o resto da linha ainda não é tão bom assim. Então, por isso que a linha ofensiva ela tem que ser analisada como unidade. Não adianta ter um monstro sagrado de um lado se o resto é feito de isopor. A defesa vai te furar, é inevitável. E ainda que eu acho que é legal falar aqui que o Tampa Bay Buccaneers acertou muito esse pass block, que foi o que ajudou em muito o Baker Mayfield a estabelecer essa conexão com o Mike Evans, com o Godwin e fazer esse jogo passado ser tão eficiente lá em Tampa. Passamos então agora para as linhas ofensivas que começam a ajudar o seu time. E por que eu digo isso? Porque do 16º lugar ao 9º, a gente já começa a encontrar uma boa parte dos times que estão no playoff. Ou seja... Ligação direta. Você não precisa ter
a melhor linha ofensiva, a segunda melhor linha ofensiva. Claro, é ótimo se você tiver. Mas se você tiver uma linha ofensiva que está entre as 16 melhores da NFL, você já está ajudando o seu quarterback, né? Cara, porque as que são muito ruins, elas prejudicam demais. Então a gente abre a 16ª posição com o Miami Dolphins, 15º lugar com o Green Bay Packers, 14º com o Kansas City Chiefs, 13º com o Bills, 12º com o Cowboys, 11º com o Raiders, 10º com o Commanders e 9º com o Rams. Neymar, aqui a gente já consegue ver 5 times que foram aos playoffs. 6 com o Rams. Dos 8 que a gente está olhando, 6 foram aos playoffs. O começo que tu começou falando desses, do 9 ao 16, é exatamente isso. Tem 2 times aí que não foram para os playoffs, que é o Commanders e o Raiders, certo? Esses 2 times não tinham quarterback. Então, assim, a partir do momento que tu tens uma linha ofensiva entre as melhores da liga, top 16 são as melhores da liga, né? Porque é 16 para cima e 16 para baixo, e tu tens um bom quarterback, pronto, é a receita do sucesso. Porque tu tens uma linha ofensiva que vai minimamente te proteger por um tempo decente, e tu tendo um bom quarterback, ele vai ter tempo de fazer as leituras, e é muito difícil uma defesa conseguir ganhar em todos os aspectos do ataque. Esse é o legal do xadrez da NFL. Se a tua OL é um top 16... É óbvio que não é sempre assim, não é todo snap que é assim, mas por matemática, se a tua OL é um top 16, a linha defensiva do oponente para furar, para te pegar, tem que ser top 16 também. Se ela não for, já está em vantagem, tu tem tempo para fazer o que tu quiser. Se ela for, beleza, eventualmente ela vai te furar, mas tu teve tempo suficiente para fazer a primeira leitura no teu primeiro wide receiver. Vamos dizer que o cornerback é melhor do que ele. No segundo, vamos dizer que o cornerback é melhor do que ele. No terceiro, vamos dizer que o safety é melhor do que ele. No tight end, vamos dizer que o linebacker é melhor do que ele. Ok, então vou tentar correr com a bola. Tu tem muita opção e alguma delas, normalmente, o ataque vai achar sua vantagem. É aí que os nossos queridos amigos de Kansas, como Mahomes e companhia, tiram vantagem. O Kansas está aí para baixo, olha só o pass blocking dele, 71.2, sem wide receivers. Que o Mahomes jogou a temporada inteira sem wide receiver. Agora, esse ano, ele teoricamente vai ter wide receivers. Vai ser ainda mais rápido o passe do Mahomes. Com isso, o ponto do pass blocking dele sobe ainda mais. Então vai ser ainda mais difícil bater no Kansas City Chiefs. E a gente consegue começar a avaliar bem certinho, né? Por exemplo, assim, o Kansas City Chiefs, ele tem um pass block maior, cara, porque é um time que joga muito mais pro passe. Então, mais uma vez, o ovo a galinha. O cara tem um quarterback que passa pra caramba. Eu vou contratar jogadores de linha ofensiva que vão ajudar a proteger na corrida? Não, eu vou contratar os melhores tackles que ajudam a defender passe. Exato. Tudo isso é montado, pensado. É tudo muito bem pensado. E quem são as 8 melhores? Me permite mais um detalhezinho aqui, Zuno. O Rams, por exemplo, olha só o run block pontuação dele, 71.1. Quem diria? Lembra que eu falei no programa passado que Sean McVay, ele se criou como head coach na NFL com um ótimo jogo corrido com o Todd Gurley. E a partir de então ele sempre tenta fazer isso, mas não tinha ainda encaixado bem como encaixou esse final de ano que veio. Então ele tá com um run block excepcional e ele trouxe 2 bons guards. A gente vai tentar não falar em muitos nomes para não complicar, vamos falar no top 5 talvez. Mas com mais 2 guards ele deve melhorar o pass block deles. Por isso que eu acho que o Rams vem tão forte. Quem são as 8 melhores? 8º lugar, talvez uma surpresa, porque um dos melhores times da NFL está em 8º lugar e todo mundo fala que o Trent Williams é o melhor jogador de linha ofensiva da NFL, que é o left tackle do San Francisco 49ers. E só em 8º lugar. 7º lugar, Minnesota Vikings. 6º, Indianapolis Colts. 5º, Baltimore Ravens. 4º, Atlanta Falcons. 3º lugar, Denver Broncos. 2º lugar, Detroit Lions. E 1º lugar, Eagles. O que tu tem para falar desses 8 primeiros? Vamos lá, vamos começar pelo 49ers então. Olha a discrepância, quem está olhando na tela, entre pass block e run block. Olha os números do 49ers. Ele tem 20 pontos abaixo no bloqueio a passe e ele tem 15 a mais no bloqueio contra a corrida. Ou seja, é muito bom e muito fácil correr lá no 49ers. Aí é onde o ovo vem antes da galinha. Porque no 49ers, além da linha ofensiva ser excepcional contra o jogo corrido, é aquela história que a gente falou. O fullback é excepcional bloqueando, o tight end é excepcional bloqueando, e isso facilita os números da OL com o melhor corredor da liga, que é o McCaffrey. Então, quando a linha ofensiva iria dar um 70 para ti, que é um ótimo número, o resto somado faz com que dê certo e dê certo e dê certo de novo. Naquele monte de número que a gente mostrou para vocês em quarterback, por exemplo, que tem running back, tem linha ofensiva, tem puro jogador de linha ofensiva, tackle, guard, center, etc., vários daqueles números, quando o negócio dá certo, mesmo sendo independente deles, vai jogar esse número para cima. Dito isso ainda do 49ers, segundo programa seguido que eu vou ter que fazer carinho no Purdy. Não é que eu adoro o cara, mas é que eu fazia o advogado diabo durante a season.
O pessoal tava elogiando e falando que ele era o melhor jogador do 49ers. Opa, peraí, aí não. Mas que ele é bom, ele é. Olha essa linha ofensiva e o Purdy jogou bem. Muitos alvos, bom bloqueio, etc. Bom bloqueio? Olha o resto. Ele tinha um mau bloqueio comparando seus pares. E ainda assim jogou bem. Então, assim, a linha ofensiva do 49ers, já que tu falou do Williams, ele é o melhor OL da liga. Mas pensa o quanto do resto é pior do que os melhores, então. Mas calma aí, tu tá de novo aqui fazendo veja bem pro Brock Purdy. E aí eu ia dizer o seguinte, nossa, tu acabou de falar que o Mahomes ele eleva o valor do pass block da linha do Kansas City Chiefs. Não é o Brock Purdy que baixa do 49ers? Cara, até acho que não, porque as jogadas pro Purdy... Essa LT pegou. No começo da season que passou, lembra que era muito screen pass, muito passe curto? Sim. Que facilitava e provavelmente jogou esse número para cima. Aí no final, sim, a resposta dele está correta, porque o 49ers começou a jogar a bola mais longa no campo. E daí ele começou a tomar mais sacks, e com isso sim jogou a nota para baixo. Então, o Purdy não é sensacional, mas ele é muito bom, e com essa nota de pass blocking, ele faz milagre. Quanto aos outros times, porque depois a gente vai falar do top 5, eu não quero ficar repetindo o time, então eu vou falar alguma coisa de alguns. Por exemplo, o Baltimore Ravens perdeu muitas peças. Então, perdendo 2 peças importantes da linha ofensiva, já dificulta um pouco para o Lamar e para o resto do jogo do time. Não quero falar de alguns times, porque a gente deve falar depois, né? Eu só quero que tu fale o seguinte. Terceiro lugar é o Denver Broncos e quarto lugar é o Atlanta Falcons. E aí, a análise que a gente tem dos 32 times é o seguinte. São 14 times que vão ao playoff, certo? Certo. Esses 14, nós temos 10 que, que estão entre as 16 melhores linhas ofensivas. 3 que estão nas medianas para baixo. E só um time está entre as 8 piores. Pittsburgh Steelers Futebol Clube. Exatamente, que enfim, a gente já sabia como era o ataque dos Steelers, então faz sentido ele estar ali. Mas, cara, então assim, se é tão bom ter linha ofensiva, como é que o Denver Broncos e o Atlanta Falcons têm boas linhas ofensivas? Cara, fizeram campanhas tão ruins. Fazendo milagre. Tem que se esforçar muito. E eles se esforçaram. A gente falou programa sim, programa não, que o Atlanta Falcons, o que o Arthur Smith estava fazendo, chamando jogadas, era um absurdo. É aquela história de ir pra guerra com tantas armas e ir na faca. Era ridículo, com tantas armas, ele jogava os jogadores backups para fazer. E não tinha quarterback. Era uma loucura. Em compensação, o Denver Broncos tinha briga do quarterback, do Russell Wilson, junto com a OL, mostrando vídeo deles brigando na sideline. E daí chega o Sean Payton, técnico, e bota o cara de escanteio. Quando o técnico tá brigado com o quarterback, não sei mais o que falar, né? É o Chitãozinho brigar com o Chororó e querer cantar. Não dá. Não faz sentido. Então, quando o time tenta fazer um milagre, operar um absurdo desse, é isso que acontece. É ter uma excepcional linha e, apesar do desempenho, ainda ela é uma top 8. Exatamente. E depois nós vamos olhar os jogadores, os rankings, né, das outras unidades durante a season, né? Exato. E aí a gente vai ver que realmente os outros números desses times são bem piores. Pode continuar, né, Mara? Tava falando do Baltimore Ravens, agora tu ia falar do... Acho que vai valer a pena a gente pular para depois na top 5, ver mais ou menos como tá aqui, galera, para daí a gente fazer o nosso top 5, que daí eu me aprofundo mais nos times. Perfeito. Então a gente passou agora os 32 times, né, rapidamente a colocação deles, e eu só quero fechar esse assunto dizendo o seguinte: a gente começou avaliando lá no Giants com 32ª posição e 83 pontos. 84 pontos. O primeiro lugar tem 153 pontos de avaliação, ou seja, é uma diferença absurda de qualidade e de impacto, ou seja, a linha ofensiva do Giants é muito ruim e a linha ofensiva do Eagles é muito boa. Exatamente. E aí nesse meio termo, cara, onde o seu time se encaixar vai fazer diferença no seu ataque. Eu odeio falar coisa de fantasy, gente, porque eu sou mesquinho e eu tenho um problema em contar minhas coisas de fantasy pros outros. É por causa do teu oponente, do Éder lá, né? Vou até pausar isso pra falar pra vocês, que teve Eurovision essa semana. Cara, pausei completamente o assunto. Eu não vou mais reclamar do Zuma gritar, cara, porque hoje você tá gritando na minha orelha aqui, Neymar. Desculpa, Montanha, desculpa, pessoal, vocês também devem estar ouvindo muito alto, né? Mas teve o Eurovision, que é a Copa do Mundo da Música, é europeia, eu não quero entrar nos detalhes, mas eu, o Éder e o Butthead fazemos um fantasy de Eurovision. Escolher os países e tal, etc, e ver a pontuação e posição que eles chegam. Cara, eu tenho alguém pra te indicar, tá? Tá, obrigado. Um tratamento. Só vale o campeão, ok? Eu pego 12 países, o Butthead 12 países e o Éder 12 países. Eu passei pra final com 10 países, o Éder com 9 e o Butthead com 6. E só vale acertar o campeão. Ah. Eu peguei o país que ficou em sexto, eu peguei o país que ficou em quinto, eu peguei o país que ficou em quarto, eu peguei o país que ficou em terceiro, eu peguei o país que ficou em segundo e o Éder pegou o campeão. Isso quer dizer o quê? Que eu perdi pro Éder.
Mas que pontuação é essa, velho? Que tu pega o... Ah, cara, tem que ver Eurovision. A pontuação que os caras fazem lá é a pontuação, campeão, ganhou e acabou. É bem mais simples que Fantasy, não tem nada a ver. Mas é só pra ter mais uma coisa pra competir durante o ano. Agora, trazendo pra cá de volta, preste atenção no negócio de Fantasy, galera. É meio óbvio, mas vamos lá. O Eagles tem a melhor linha ofensiva, correto? Certo. E uma linha ofensiva, ela é muito bom pro quarterback e pro running back, certo? Sim. Qual que é a pior linha ofensiva, a 32ª? Isso. Quem é? Giants. Ok, qual era o corredor do Giants? Saquon Barkley. Que foi pro... Pra melhor linha ofensiva. O cara saiu da pior linha ofensiva e foi... É um ótimo running back e foi pra melhor linha ofensiva. É isso que veremos esse ano. Isso, e na hora de você draftar um jogador, por exemplo, o Fantasy, qual running back eu vou pegar? Eu tô na dúvida se eu pego fulano ou ciclano. Cara, dá pra você consultar facilmente, em vários sites, tá? Da própria NFL, quais são as linhas ofensivas com a melhor proteção pro jogo corrido. E aí tu pega aquele running back que tá lá. Gente... Eu odeio da dica de fantasy. Vocês vão me ver reclamando muito durante o ano. Montanha e Uzuma tentam tirar isso de mim, mas é difícil pra mim. Mas eu vou conseguir ainda. Isso, olhar o jogo corrido, bloqueio, linha ofensiva pra jogo corrido, faz muita diferença pro fantasy. Porque o Uzuma correndo atrás da linha ofensiva do Detroit Lions, ele é muito mais eficiente, não vou falar com o Saquon Barkley, mas é muito mais eficiente do que o Singletary correndo atrás da linha ofensiva do Giants. Porque o Zuma vai conseguir fazer 3, 4 jardas e eventualmente vai fazer um touchdown. O Singletary tá ferrado. Exatamente. Lembrando que a linha do Giants ela não consegue empurrar a defesa para frente. Quantas jardas eu faria, Neymar? Ah, Montanha, só considerando que tens quase 2 metros de altura, tu caindo pra frente, tu faz ali aquelas 3, 4 jardas, né, nessa penhascada que tu vai dar. É, porque tem o primeiro passo que conta muito, que é a aceleração, né, Montanha? Então, ali tu perde um pouco. Então... Só não pode perder a bola naquela corrida, que tu vai vir lá de longe assim, ó, correndo, que nem um juggernaut. O cara vai botar a bola na tua barriga, só tem que conseguir catar ela, man. Mas eu acho que a tua posição ali é fullback, Montanha. Tu vai entrar umas 3, 4 jardas na marra, entendeu? Vamos lá, vamos terminar então esse bloco e eu queria falar rapidamente, já que falamos um monte de linhas ofensivas, um monte de futebol americano até agora, eu queria falar o seguinte, Neymar, joga junto comigo. Bora, my man. Vamos fazer a propaganda da nossa casa de apostas preferida, Joga Junto, que é a nossa patrocinadora do Zona Neutra em off-season, galera. Os caras estão patrocinando um programa de futebol americano em off-season, então você vai dizer, pô, mas eu não tenho NFL para apostar agora. Não importa. Lá na Joga Junto você tem centenas de outros mercados que você pode apostar, como, por exemplo, futebol internacional, NBA, que a gente está chegando, aí estamos nos playoffs. Vôlei, basquete, soccer. Exatamente. Todos os mercados tradicionais estão Eurovision. na Joga Junto. E se você entrar na Joga Junto, utilizando o nosso link aqui da descrição, você tem 300% de bônus no depósito inicial. Ou seja, né, botou 10, virou 40. Botou 100, virou 400. Tá? Isso com a Joga Junto, link na descrição. E além da Joga Junto, a gente tem um segundo patrocinador, que é a Surfshark. E aí eu vou pedir para Montanha passar o slidezinho aqui da Surfshark, porque a Surfshark é uma VPN para pessoas físicas. Então, assim, se você está preocupado e deveria estar com a proteção dos seus dados na internet, a Surfshark é a melhor maneira de você ficar protegido. Além de vários outros benefícios, como, por exemplo, um bloqueio de... Um adblock que é fenomenal. Então, sabe aquele site que você entra e fica picando um monte de pop-up? Cara, se você estiver usando a Surfshark, estiver conectado na VPN, os pop-ups não aparecem. Então, Surfshark, 80% de desconto. Também temos o link aqui na descrição. E a Surfshark tem um ponto bem interessante, é o seguinte. Com uma assinatura, você pode utilizá-la em todos os seus dispositivos móveis, em todos os dispositivos móveis da sua casa. Com isso, eu consegui fazer propaganda para os dois só com o Eurovision, man. Só com o Eurovision? E com desespero ver o Eurovision, a gente se reuniu para isso e no Brasil não estava transmitindo. A transmissão, no final das contas, foi feita, mas pela Zapping alguma coisa, enfim, alguma outra empresa. E se tivesse VPN para botar para a Europa, qualquer lugar da Europa, conseguiria assistir com muito mais facilidade. Cara, né? Inclusive, né, uma galera que gosta de futebol americano de college assina a Surfshark, por quê? Porque consegue acessar os canais que são disponíveis somente lá nos Estados Unidos. Com um botãozinho, você clica lá, servidor Estados Unidos. Aí eles vão entender que você está nos Estados Unidos e você consegue ver a programação de lá. Era o que o Neymar queria fazer com a Eurovision aqui. Não me avisou, porque se tivesse me avisado... Eu estava desesperado atrás de ti, meu. Eu queria saber como é que eu fazia a minha conta, cara. Exatamente, eu disponibilizava a minha, cara. Pô. E aí você poderia acessar a Surfshark. E fazendo uma propagandazinha para os nossos queridos amigos da Joga Junto, o odds para ganhar o Eurovision pagava 1,72 na Croácia, minha... Franco favorito. Segundo lugar, Israel com 4-1 já. E olha que era o segundo favorito. Minha.
E o Éder ganhou com Suíça 5-1. É o que me faltava. Voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do Zona Neutra. Voltamos para o segundo bloco, Neymar, voltamos para o segundo bloco, Montanha. Agora a gente vai falar do nosso top 5, ou seja, as melhores linhas ofensivas, as 5 melhores linhas ofensivas para 2024, de acordo com a tua cabecinha, Neymar. Explica pra gente o que tu utilizou, quais foram os parâmetros de análise que você se baseou para criar esse top 5. Vou colocar em percentual. 90%, 80%, 85% é de fato a linha ofensiva, os jogadores que estavam, os jogadores que entraram, tentando dar o mínimo de valor possível para jogadores que vêm de draft, que apesar de serem bons, eles vão ter que se provar, e dando sim algum valor ao estilo de jogo, ao quarterback ser titular e ser bom já comprovadamente em algum tempo. Enfim, eu tentei vir mais no que é sólido, no que é imaginável, tentar futurologia. Vou dar um exemplo claro. O Jets estava entre as últimas linhas ofensivas, mas o Jets, ele trouxe o John Simpson de guard, que é um excelente guard, numa linha ofensiva que eu não achava ruim, beleza, a maioria dos analistas achava a linha ofensiva do Jets ruim. Só que sem quarterback, sem Aaron Rodgers, ela não tinha muito o que fazer, ela segurava e apanhava. Agora ela trouxe um bom guard e trouxe titulares de left tackle, que é a posição mais difícil. Trouxe o Moses, do Baltimore Ravens, que é uma excelente linha, trouxe o Tyron Smith, o melhor também do Dallas Cowboys, um dos melhores da linha do Dallas Cowboys, e ainda draftou o Fachano. Então ele tem 3 left tackles titulares. Então essa linha ofensiva ela vai melhorar muito. Pô, então será que ela entra? Não. E várias outras não entraram pelo mesmo motivo. Porque não dá pra garantir. Exato. Tu tá trabalhando com o mínimo de chute. Mínimo de futurologia. E com o máximo de base possível. Perfeito. Então o que eu quero é, se eu errar o meu top 5, ela vai ser top 10. Mas eu não quero pegar alguém que talvez seja top 20 e eu botei no top 5. Legal, porque um ponto bem interessante do que você trouxe é justamente isso, os jogadores que vêm do draft. E depois, se você acompanha os nossos programas de draft, você ficava na dúvida, nossa, mas por que os caras, por que saem tantos jogadores, tantos tackles, tantos jogadores de linha ofensiva lá no primeiro round, segundo round? Porque são posições premium. E acerta mais fácil. Exatamente, porque você precisa ter boas linhas ofensivas. E começando o nosso top 5, em quinto lugar, claro, nós temos a linha do Minnesota Vikings, que por que você botou em quinto lugar, Neymar? Minnesota Vikings tem possivelmente, vou falar top 3, mas possivelmente a melhor dupla de tackles. Considerando o left tackle, o right tackle, somos 2, divide por 2, o Darisaw e o O'Neal são excepcionais. Junta isso com o Bradbury, que é um dos melhores centers da liga, tu tens uma baita linha. Na minha opinião, que não estou lá dentro da NFL, as duas posições, se for para ter duas posições um pouquinho de menos qualidade na linha, são os 2 guards. É lógico que eles fazem muita diferença, mas dos 5, é os que têm o valor um pouquinho mais fácil de tu corrigir. E eles são mais importantes para jogo corrido, porque eles vão de um lado para o outro, a forma de bloqueio deles é melhor, mas enfim, não vou entrar nesse detalhe. Um outro detalhe é que eles só perderam um jogador da linha ofensiva como um todo, que é o left guard. O resto continua o time do ano passado. E ano passado eles já foram fenomenais. E agora eles vêm para esse ano para melhorar. E a reposição do left guard, que era o Dalton Risner, ele está como free agent, ainda não foi contratado por nenhum time. A reposição dele é pelo Blake Brandel, que é um jogador que foi draftado em 2020 pelo Minnesota Vikings. Ou seja, um jogador que já fazia rotação ali. Exato. Já está acostumado com o time, ele já está treinando. Ele só não era titular. Nessa linha ofensiva. Então, assim, muito provavelmente é uma reposição à altura do Dalton Risner, que não era lá um dos melhores guardas do mundo. Outro ponto, Neymar. Em 2024, no draft, eles trouxeram mais um tackle, o Walter Rose, na escolha 178, que é uma escolha aí, finalzinho. Vai entrar para rotação no começo. Exatamente. E mais um guard, né, o Mikael Jurgens, que é a 231. Vamos chamar de Michael, talvez, né? Isso, Michael, isso. E ainda, cara, trouxeram mais 3 tackles e um center num draft players, ou seja... O Minnesota Vikings fez a troca que precisava, mas trouxe mais uma galera para ver se encaixa, se acerta mais um jogador ali. Ainda assim, foi o time mais difícil que eu tive para compor, foi esse quinto lugar, porque tinham muitos times que chegavam próximo disso. Eu não vou dar spoiler ainda dos outros times, porque talvez vocês estejam esperando eles no top 5. Mas tu pode me dizer quem tu teria botado em sexto, sem a gente aprofundar. Tu tem uma ideia?
Eu teria botado em sexto... mas daí eu vou dar spoiler porque a galera espera ele no top 5. Então tá bom. Então em sétimo. Em sétimo eu teria botado Buffalo Bills. Buffalo Bills apesar de perder o center, apesar de perder um guard... Pra aprofundar. Desculpe. Tá? Mas enfim, era o Buffalo Bills ali por sétimo lugar. O que faria o Vikings cair é aquela troca de quarterback que eu falei. Porque a linha ofensiva deles é muito, muito boa. Mas agora não é mais Kirk Cousins. Agora estamos vindo de J.J. McCarthy. Cara, o cara é novo, o cara é rookie. Se ele começar a demorar a fazer leitura, vai complicar. Perfeito. Em quarto lugar, Montanha, por favor. Denver Broncos. Então, uma notícia boa para os torcedores do Denver Broncos. Vocês estão aqui no ranking, mas estão na parte de cima do ranking. Exatamente. Exatamente. Realidade, hein, man? Quarto lugar. Sean Payton sorrindo, torcedor do Broncos sorrindo. Vamos lá. Tem uma notícia que não é... Bom, não é fofoca essa, né? Essa é um fato, mas é um fato que não vale pra nada, porque já começou os Rookies Minicamp. O que é isso? Os times pegaram todo mundo que eles trouxeram na Undrafted Free Agency e quem eles draftaram e botaram pra jogar. Sem colete, sem capacete, alguns até estão usando capacete, até com a proteção, mas estão sem contato, vou chamar dessa forma. Então o que eles mostram lá é só pra bater palma pra que passe bonito, que corrida bonita, porque não pode ter contato, então não existe um adversário? E scout simples, porque tem as coisas que são subjetivas. Quando você leva um monte de jogadores draftados e os que não foram draftados e tu bota eles para treinar nas dependências do time, você consegue avaliar outros pontos. Exato. Comprometimento, Perfeito. O cara que chega cedo, o cara que estudou. Cara, tem um vídeo, Montanha, se dedica. Eu vou mandar para ti um vídeo do playbook do Texans, o cara entrar, não é o playbook deles, né? Tipo, Isso. Tu é um quarterback rookie, tá aqui, lê isso aqui. Amanhã a gente conversa. Tens essa semana e isso aqui é o que tu tem que decorar. Cara, e aí é um negócio absurdo e você consegue avaliar os caras que conseguem se adaptar a isso nesse minicamp de rookies. And that general terminology might be just some words that get used for them to be able to talk football throughout the whole install process, okay? And then you go to the huddle for these quarterbacks specifically. Not every huddle is the same in the NFL. Some quarterbacks stand in a certain area. Some receivers stand in a certain area. Some receivers and tight ends break the huddle at a certain point. How many different times do they say the play? How many different times do they say the cadence? So learning that huddle in the NFL. The cadence, what I just talked about. Look at all these different cadences that you can go through. Quick, long count, on 1, on 2, on 3. So how many different cadences does your offense want to use and can you use with that rookie quarterback? Porque assim, lembrando que os times para jogar NFL precisam ter 53 jogadores no elenco. É o máximo que você pode ter, 53 jogadores. Nesse período agora do ano, ali até agosto, os times chegam a mais de 100 jogadores. E aí começa a cortar. Corta um, corta outro. Então já serve para a primeira pasada, a primeira galera que vai embora, já pode ser avaliada agora. Vou super simplificar isso. Imagina que esse playbook é os algoritmos, os números depois da vírgula do pi. É infinito, né? Vamos dizer que esse playbook ele é infinito. Isso já é uma leitura que tu consegue ter do quarterback. Quantos números tu consegue decorar depois da vírgula do pi? Tem quarterback daquele que vai lembrar até o 6º número. Isso já significa pro time que, esse cara não é muito bom de memória. Ele pode ser muito bom no pocket, ele pode ser muito bom em percepção, ele pode ser muito bom em etc. É claro que eu dei uma ultra simplificada, mas com o playbook, tu vê o tipo de jogada que ele consegue chamar, porque cada jogada daquela, lembra? Acho que muita gente já viu o quarterback falando outra 22, Omaha, nananana, fala um monte de coisa que significa mais um monte de coisa. E tem nesse playbook isso. As formas de jogada, o tipo de leitura, a leitura da defesa, tudo isso, o rookie recebe o playbook na mão, beleza, amigão, pode ir para casa, vai estudar isso aí e ver o que tu consegue trazer de volta. Então faz muita diferença. Dito isso, trazendo aqui para o 4º lugar do Broncos, parecido com o Vikings nesse sentido, ele trouxe a linha ofensiva de volta. Ano passado foi muito bom, mesmo com aquela briga toda que a gente falou no final do primeiro bloco, com o Russell Wilson, qual é o quarterback, qual não é, a linha ofensiva segurava o suficiente. E aí sim, a fofoca que eu ia trazer é que o Bo Nix está excepcional no minicamp. Eu acho que é o jogador que mais está chamando a atenção, porque a velocidade de leitura e passe dele está muito rápida. Acertar a bola, passe longo e tal, tá todo mundo fazendo, não tem ninguém marcando o quarterback. Mas a velocidade de pegar o snap e tacar a bola em alguém, o Bo Nix está excepcional. Se eu não me engano, eu vi um comentário do Sean Payton dizendo que ver o Bo Nix jogar é como ver um jogador de golfe muito bom jogando, assim, com a sua precisão, com a sua qualidade, enfim. Bonito falar, né, cara? Comparação muito maluca, na verdade. Então vamos lá. Denver Broncos, em 2023, tinha uma linha ofensiva que foi muito bem ranqueada, terminou o ano muito bom e você continua colocando eles em 2024 como uma linha muito boa, mesmo perdendo o center, o Lloyd Cushenberry, que foi para o Titans.
esse ponto que aconteceu, não sabemos o quão bom vai ser o Wattenberg nesse time, porém, simplesmente por agora, teoricamente, o time ser mais coeso, não existir uma briga do quarterback com a linha ofensiva e com o técnico, é o suficiente para talvez com essa harmonia a mais, manter o time basicamente onde ele estava no passado. Ele já era um time com uma excelente linha ofensiva. O Cushenberry, inclusive, recebeu um bom contrato no Titans, tá? Foi 4 anos, $50 milhões, ou seja, era um center muito bem visto dentro da liga, e agora eles trouxeram, né, o Luke Wattenberg, que tu já comentou, ele foi draftado em 2022 pelo próprio Broncos, ou seja, mais um jogador que está lá treinando, ou seja, não é uma perda que o Broncos não tinha planejado. Perfeito. Se deixou o Cushenberry sair, já tinha planejado um jogador para substituir. E mais do que isso, ainda trouxe no draft Nick Gargiulo, na posição 257, um outro center, já para fazer escola atrás do Luke Wattenberg. Não vou falar rotação, porque rotação em center é uma coisa quase impossível, né? O center tem muita conexão com o quarterback. Tanto que quando tu vê um center machucando, simplesmente ficando no chão, a próxima imagem que a NFL já mostra, já é o center reserva treinando passar a bola pro quarterback. O quarterback nem desesperado atrás dele pegando bola. Exatamente. E assim, isso é interessante, né? Porque se o quarterback é o cérebro do teu ataque, o center é o cérebro da tua linha ofensiva. Perfeito. É ele que chama a jogada da linha ofensiva. É ele que fala assim, ó, pessoal, a gente vai correr pela direita, né? Então vai todo mundo dar um passinho pra direita junto aqui. É ele que fala assim, pessoal, ó, nós vamos dar um passo pra frente todo mundo. Então é ele que orienta o resto dos jogadores da linha ofensiva. Perder o cérebro nunca é bom. Nunca é bom. Exatamente. Então é por isso que o center é um jogador Salvo se tu for Antônio Brown. Que talvez é bom perder o cérebro daí. Ok. Vamos lá, então passamos pro terceiro lugar, né, Mauro? Tu quer falar um pouquinho do Broncos? Bora pro terceiro. Ó quem tá aí. Atlanta Falcons. E aí a gente tem, né, uma alegria para quem? Kirk Cousins? Exato. E uma alegria para Michael Penix? Exato. Exato. Kirk Cousins é muito malandro, cara. Meu sonho é ser o Kirk Cousins. O cara ganha uma fortuna, só faz contratos homéricos. Daí sai de uma top 5 linha ofensiva e vai pra onde? Pra outra top 5 linha ofensiva. Esse cara é muito esperto, vai jogar até os 60. Do jeito que vai, exatamente. Ainda mais ele que é um pocket passer, um jogador que fica no pocket pra passar, ele precisa de uma linha ofensiva boa. Exatamente. Ele não consegue dar as piruetas e sair correndo igual um maluco ali, não. Igual outros jogadores. Cara, é Tom Brady Futebol Clube. É ali paradinho no pocket, se precisar ele sai. Então fala um pouquinho pra gente, Neymar. 2023 para 2024, você colocou o Falcons ali porque não teve mudança, é isso? Perfeito. Um outro detalhe que tu tinhas comentado comigo, foi uma coisa muito legal que tu colocasse na pauta, colocasse em negrito os jogadores excepcionais, entre aspas, e não negrito, não sei se o pessoal vai conseguir ver em casa, mas não negrito seria o ponto fraco dele. O elo fraco da linha. O elo fraco da linha. O Matthew Bergeron. Matthew Bergeron. Ele não é tão ruim assim. E o guarde do outro lado, que é o Lindstrom, é um monstro, é um top 3 guarde da liga. Então, numa posição de guarde, usualmente tu vai conseguir usar o gap junto com o center. Então, se for para empurrar, os três têm uma função muito importante. Por exemplo, no tush-push do Eagles, os três são fundamentais nesse mergulho, né? Os tackles não tem como fazer tanta influência. E quando tens um dos guardes tão bons assim, tu consegue ajudar um pouco o outro guarda. Claro, depende do tipo da jogada, né? Tem jogada que o guarda sai de um lado e vai bloquear no outro, daí é uma outra conversa. Mas vamos dar uma rápida explicação pra galera aqui. Tu falou, consegue fazer o gap junto com o center. Isso quer dizer o seguinte, gente. Tem o center, pensa assim, o center é o meio. Aí tu tem um guarde de um lado e um guarde do outro. Então isso ali, o espaço entre esses dois jogadores, entre o center e o guard, é um gap. Exato, o espaço entre, é o gap, o outro gap. Então assim, cara, o center ele precisa proteger um dos dois. Ou ele vai se juntar com o cara da esquerda, ou ele vai se juntar com o cara da direita. Quando tu tem um cara numa posição que é muito bom, um guard que é muito, muito bom, ele consegue bloquear até 2 jogadores. E aí o center vai ajudar o outro que é mais fraquinho. Basicamente isso, né? Isso mais ou menos isso. Um exemplo, né? Exato. Um outro exemplo disso é quando precisa de 1 jarda e vai ser pelo meio, vai ser na força, junta os ombros e tenta empurrar. Me lembrasse de um outro ponto que a gente até comentou em outro programa, mas é sempre bom lembrar que na época do saudoso Aaron Donald, nunca falamos tanto dele quanto agora quando aposentou, mas que ele perguntou pro Jason Kelce, né? Pô, tu não vai me deixa solto aqui, pô. Porque o Aaron Donald alinhava um pouco para a esquerda, um pouco para a direita ali no meio da linha, para pegar um guarda ou outro. O Jason Kelce sempre ia nele. Falou para ele, eu nunca vou te deixar sozinho com um guarda. Nunca. Aonde tu estiver alinhado é eu e o guarda contra ti, cara. No mínimo. Enfim, voltando pro Falcons, sim, o time tá com a mesma linha ofensiva do ano passado. Qual que é o grande motivo? Por que eu botei o Falcons em terceiro? Cara, top 3, hein, Zuma? Por quê? Kirk Cousins. O time acabou de pegar um quarterback... Gente, guarda as devidas proporções.
mas um Tom Brady da vida. Um cara que faz a leitura rápido, é frio, entende o jogo, já está há mais de década na NFL, então ele sabe a hora que ele vai ter que se livrar da bola, ele sabe a confiança que pode botar nos jogadores dele, e ele tem muitas armas ofensivas. Então, pelo plano de jogo que o novo head coach vai trazer, que vai usar Bijan Robinson, que é um dos melhores running backs da liga, então vai facilitar muito para essa linha ofensiva, que já era muito boa, e essa mesma linha ofensiva agora tem os números que são não ela, mas sim os seus arredores melhorados. Então, inevitavelmente, sem lesões, deixa eu até bater na madeira, sem lesões, esse time do Falcons vai melhorar a linha ofensiva. Cara, bem legal esse teu comentário, tá? Porque o Falcons tá tão confiante, cara. A gente fala que o draft do Falcons foi o pior draft da NFL, né? E assim, dificilmente tu pega um time da NFL que não drafta um jogadorzinho de linha ofensiva. Geralmente um carinha tu pega lá, porque tu precisa de uma reposição. Cara, o Falcons não trouxe ninguém. Nós estamos sossegados. A nossa linha é boa, a nossa linha é saudável, os caras jogaram o ano inteiro, os caras vão jogar de novo o ano inteiro. E tanto que a gente vai buscar só 2 tackles. Trouxeram 2 tackles lá. Drafted free agents. São drafted free agents, que são jogadores que sobraram, que ninguém pegou, né? Trouxeram 2 pra testar. Vai que dá certo, bota no elenco. Se não, segue com o que tem ali. Posso contar mais uma fofoquinha do Falcons? Mas essa é de verdade, é pela boca do Kirk Cousins mesmo. Pode contar, vai lá. Ele é o camisa 8 desde sempre, né? Desde não do college, mas desde o high school, se eu não me engano, ele usa a camisa 8, o Kirk Cousins. Daí ele chegou no Falcons, e quem usa 8 no Falcons se chama Kyle Pitts, o tight end. Daí na NFL é muito comum os jogadores veteranos pagarem alguma coisa para os jogadores mais novos para pegar a camisa para eles. Casos conhecidos é o Darrelle Reeves, não sei se foi no Jets ou em qual time que ele chegou, e ele queria a camisa dele, então ele foi lá e pagou, se eu não me engano, $50 mil, foi o Darrelle Reeves. Mas alguns outros pagam uma janta ou dão algum valor mesmo, enfim. E o Kirk Cousins foi falar com o Kyle Pitts, e o Kyle Pitts falou, não, claro, vamos fazer um bom negócio aqui. Daí o Kirk Cousins, o que tu quer? O Kyle Pitts, só quero que tu me use mais. Só quero que tu mande mais bola pra mim, é tudo que eu quero. Daí eles, beleza, fechado. Daí a NFL falou, não. A gente tem muita camisa do Kyle Pitts printada já. Se vocês quiserem trocar a 8, primeiro vocês dão um buyout, compra todas as camisas do Kyle Pitts do mercado, aí vocês podem botar o Kyle Pitts com o número. Mas isso virou regra há 2 anos, tá, Neymar? Sim, já tinha acontecido com ele. Os jogadores eles podem mudar o número agora, né? Só que para ele mudar o número, ele tem que primeiro comprar todas as camisas que já foram produzidas com o número dele antes. Tem um número com relação a isso, que foi o Cook, que era do Vikings e foi ano passado pro Jets. Ele queria o número dele lá, então trocar de número, ou foi quando ele foi pro Vikings. Enfim, o jogador é o Cook, não lembro a situação, mas ele precisava pagar $1,5 milhão para comprar as camisas com o número dele. Ele falou, vou com o número novo mesmo, já acho outro aqui, também tá legal pra caramba. E resumindo, no Falcons o Kirk Cousins vai jogar com a 18 então, e o Pitts vai continuar com a 8. Neymar, mais uma curiosidade sobre linha ofensiva, tá? Tu sabe quantos sacks, tá, foram permitidos pela melhor linha ofensiva em número de sacks ano passado? Posso chutar um número? Não faço ideia. 15. 13. A linha ofensiva do Buffalo Bills foi a melhor linha ofensiva em evitar sacks no quarterback. 13. Perfeito. Para vocês terem ideia do que é ter uma linha ofensiva ruim, tu sabe quantos sacks deixaram fazer a pior linha ofensiva da NFL? 62. 49. Cara, tu imagina tu é o quarterback de um time, tá? Tu recebe 13 porradas no ano. Não é porrada, né? Porque dá muito mais porrada. Menos de uma pro jogo, porque tu faz 17 jogos. Cara, mas se tu é um quarterback no caso do Titans, são 49, cara. Todo jogo é 3 cacetadas. Todo jogo é 3 cacetadas. 49? Lembra que um bom número de saques, inverte, sai da linha ofensiva e vai pra linha defensiva. Um bom número de saques pra um time, pra tu liderar a liga, são 50 saques, que fecha com o time mais sacado ter 49. O Eagles em 2022 sacou 70 vezes o quarterback rival. 70, mano. 20 vezes a mais que o segundo. Isso, mas aí nós vamos falar desse time na linha ofensiva, né? Em outro momento. Na linha do ataque, né? Na linha defensiva, desculpa. Isso. Segundo lugar. Colts! Parabéns, Lucas Copio. Viu? A galera do Colts vai parar de bater em mim, porque depois do último programa que eu botei o power ranking deles lá embaixo. Exatamente. Então a linha ofensiva do Colts em segundo lugar. Por que, Neymar? Vamos lá. Agora sim, lembra que semana passada eu falei de power ranking? Evitei toda a futurologia possível. Aqui eu sou obrigado a considerar o que ela vem a ser. E eu sou obrigado a considerar que o QB é o Richardson, que é um QB móvel, um QB forte, e um QB que teoricamente vai passar a bola. Por passar com força, teoricamente ele tende a passar um pouco mais rápido.
Vamos voltar para a linha ofensiva. A linha ofensiva do Colts, ela teve o Braden Smith, que é um dos melhores right tackles da liga, machucado ano passado. Então ela decaiu ano passado, o número dela foi baixo por causa de lesão. Ele volta esse ano. A linha ofensiva do Colts é a mesma. E o principal argumento que eu tenho para falar da linha ofensiva do Colts é o seguinte. Um time tem Quentin Nelson de guarda. Vamos do center para a ponta, né? Lembra que a ponta principal é o left guard. Então do centro para a esquerda. Ele tem Ryan Kelly de center. Hoje talvez seja o melhor center da liga, porque o Jason Kelce aposentou. Eles têm o Quentin Nelson de left guard. Que é um monstro. Talvez o melhor left guard da liga. Não tem como ser, né? Porque, enfim, mas talvez seja um dos top 3 left guard da liga. E esses dois não são o melhor jogador da linha do Colts. É o Raymond, que é o left tackle. Então, tipo, o Colts tem 3 monstros e um grande right tackle. E tem os mesmos 5 jogadores de linha ofensiva. Junta isso com as coisas que não são referentes à linha ofensiva, que a gente estava falando do ovo ou da galinha. Eles têm Jonathan Taylor de running back. Ano passado teve um será que vai, será que não vai por causa de contrato e no final do ano foi. Eles têm sim um dos melhores running backs da liga recebendo e correndo com a bola. Vai bastar saber para essa linha ofensiva do Colts se o Richardson como QB é tudo isso que a gente espera. Se for, não só o power ranking do Colts, que a gente falou no programa, vai disparar como essa linha ofensiva do Colts vai se concretizar. E tem mais um detalhezinho ainda para essa linha ofensiva do Colts, porque lá no terceiro round, lembra que a gente falou no draft, as escolhas de terceiro round para baixo, né, de quarto round para você, terceiro, segundo e primeiro, são jogadores que teoricamente podem ser titulares na NFL. Gameplay. Exatamente. Eles trouxeram o Matt Gonçalves, que é um tackle que pode alinhar tanto de de guard ou de tackle. Então ele pode jogar nessa posição que é o Will Fries, que é o right guard, que é o elo fraco da linha do Colts. Perfeito. Então vamos supor que eles acertam um baita jogador ainda. Encaixam ali. Pup. Aí eles fazem os 5 jogadores fortes. Então a gente tem muita expectativa para ver o que vai acontecer com essa linha, que ano passado deixou passar só 15 sacks em seu quarterback. Então a gente tem uma boa... Em seu quarterback reserva. Isso. Não, em seu quarterback como um todo, né? Exato, mas era o quarterback reserva. Eles treinaram toda a off-season, tudo para jogar com um quarterback móvel. De repente chegou um pocket passer. É muita diferença, porque tu sabe que tu não pode implodir, porque senão tu vai cair em cima do teu quarterback. Então, é muita esperança para esse Colts esse ano. Menino Richardson, tu tem uma das melhores linhas ofensivas. Ela cede só 15 sacks por temporada. Fica atrás dos caras, velho. Para de tentar dar peitada. Só corre na boa. Ó, olha o Mahomes, olha o que ele faz. Olha o que ele faz. E segue o exemplo do menino. Em primeiro lugar... Ai, Zuma, e agora? Porque nós temos 2 megas linhas ofensivas fora. A galera deve estar perguntando, deve estar se achando agora assim, ó. O Neymar é um idiota. Não, ele calma. tá deixando de fora alguém. Calma. Vamos por partes. Tá. Quem é a melhor linha ofensiva da NFL atualmente, por favor? Detroit Lions. Ai. E aí nós temos ali uma linha ofensiva que os 5 jogadores são muito bons. Não tem... elo fraco, por isso que eu acredito que você botou ela em primeiro lugar. E eles ainda deram uma melhoradinha para 2024, que eles trouxeram um guard novo, Kevin Zeitler, que não é novo. Não é novo na NFL, é novo no Detroit Lions, mas é um jogador que vem aí para ocupar espaço como titular. Para mim, o Jonah Jackson era o jogador nota 9, ou seja, o pior dessa linha ofensiva. E eles perderam ele na free agents e trouxeram um jogador nota 9.2, 9,5, que é o Zeitler, que era um guard do Ravens. Aí sim, vou voltar para a pergunta que tinha me feito lá atrás. O cara que teria pego o lugar do Vikings seria o Ravens, que tem uma linha ofensiva fenomenal, era uma top 3, só que perdeu peças. Perdendo peças, eu tive que recuar eles um pouco. Apesar que eu quase botei de volta por causa dos efeitos fora a linha ofensiva. Eles estão de Derrick Henry esse ano. Esse ano, finalmente, eles têm corredor. O outro time precisa se preocupar com uma coisa a mais. Mas ainda assim, perdeu peças importantes. E agora com o Zeitler no lugar do Jackson, é mais um upgrade pro Lions. Se for para colocar aquele depois da vírgula ainda só no fechamento, poxa, eles deram o contrato para a maioria dos jogadores deles. Eles transformaram o Sewell no tackle mais bem pago da liga. Que o cara é um animal mesmo. Então assim, o time do Lions terminou o ano com força e vai começar o ano com mais força ainda. E aí, cara, a gente ainda tem um outro ponto que é o seguinte. No draft, na escolha 127, eles trouxeram o Giovanni Manu e na escolha 211 o Christian Mahogany. Ou seja, eles trouxeram 2 outros tackles para compor esse rodízio e jogadores que são esperados que façam roster e que possam jogar bem na NFL. Perfeito. Então, cara... Além de ter uma boa linha ofensiva, se preocuparam em trazer as peças de rotação. E trouxeram uma dúzia de ovo de center para talvez escolher 1 ou 2 dali para ficar atrás do Ragnar. E trouxeram mais 3 center no draft para ver o que vai dar. Então a gente tem como primeiro lugar a expectativa do Detroit Lions. E a minha pergunta é, Neymar,
Tu tem medinho, então? Claro que eu tenho, não dá, cara. Tu teve medinho? A número 1 é o Detroit Eagles ou é o Philadelphia Lions. Não tinha como, galera. Desculpa, o top 5 vira o top 6. Vamos lá, Montanha. Pode botar o outro em primeiro lugar. Em primeiro lugar, empatado com o Detroit Lions, seria a offensive line, ou seja... A linha ofensiva do Eagles. Exatamente. A gente poderia ter colocado por uma lógica o segundo colocado, que é o Colts, em terceiro e aí por diante para chegar num top 6 daí, mas eu achei que ia ser muito mais getcha colocar 5 e daí os 2 em primeiro, porque assim, se tu for somar aquela pontuação que a gente botou no primeiro bloco, o Eagles tinha uns 5 pontos na frente do Lions. Eu acho que o Lions subiu um pouquinho para ganhar 1, 2 ou 3 pontos e o Eagles caiu esses 2 ou 3 pontos. Porque perdeu o Jason... Perdeu o center. Perdeu o Jason Kelce, que era o melhor center da liga, se não da história da NFL. Então, inevitavelmente, ele tem que dar um passo atrás. Então, por isso, eu acho que elas empatam na melhor situação possível. E, Neymar, então, também, nessa tua comparação, talvez o Lions e o Eagles estejam mais próximos um do outro do que o Colts como terceiro. Então, existe um gap maior entre o terceiro e eles dois. Perfeito. Do que colocar 1, 2, 3 direto. Isso. Porque até essa nuance, bom comentário, Montanha, porque essa nuance extra linha ofensiva, talvez o Colts com os 5 atletas da linha ofensiva esteja muito próximo. Mas daí se tu pega esses outros detalhes, cara, o Colts está vindo com um quarterback, entre aspas, calouro. Jogou muito pouco ano passado. Enquanto os outros 2 times vieram de playoffs com o time pronto. Beleza, o Eagles teve uma decadência, mas ele veio de um Super Bowl no ano anterior. Não, e tem outra coisa, cara. Você não tá perdendo o Jason Kelce pra ninguém, entendeu? Eles passaram o Cam Jurgens, que era o right guard, pra center. E o próprio Jason Kelce falou o seguinte, cara, esse é o center do Eagles, não tem o que inventar. Esse cara tá pronto pra ser center. Então, assim, ele já vem treinando como center. Não é tipo, vamos pegar o fulano aqui, o João, e vamos botar ele pra center, entendeu? O Jurgens já tá desde os 18 anos assim, um dia me prometeram que eu vou ser o center do Eagles. E o Jason Kelce lá, mais um ano. Mais um ano. Mas aí tu pode falar assim, tudo bem, Zuma, mas então eles não têm right guard. Mentira, porque eles têm o Tyler Steen, que eles draftaram no terceiro round do ano passado e tava ali aprendendo para ser right guard, ou seja, eles têm alguém para colocar no lugar. E mais do que isso, na dúvida, os caras foram pro draft, trouxeram um center na posição 191, Dylan McMahon, e trouxeram um tackle, Trevor Keegan, na 173. Ou seja, posições até baixas do draft. Então o Eagles está muito bem organizado para manter uma linha ofensiva top, como foi a do ano passado. A administração de picks e times e reposicionamento de jogadores é excepcional. Eles já fazem isso na linha defensiva e fazem isso na linha ofensiva também. O Eagles é muito bom nisso. O Sirianni está de parabéns com relação a isso, pelo menos, para não falar de outras coisas. O Eagles tem, assim como o Colts tem 3 jogadores máquinas, o Lane Johnson, o Landon Dickerson e o Jordan Mailata. Eu falei no que o Vikings tem talvez os 2 melhores tackles da liga. Vamos botar em top 2, porque o top 1 tem que ser o Eagles. De Mailata e Lane Johnson é muita força de tackle. O Dickerson, o Mailata e o Johnson estão entre os 5 top jogadores de linha ofensiva. Isso. Então o Eagles tem 3... posições diferentes. O Eagles tem 3 dos top 5, por isso que a linha ofensiva do Eagles não pode sair do top 5, mas a do Lions deu uma encostadinha. Em compensação, esses 3 jogadores no time do Eagles custam tipo 30%, 35% do salary cap dos 53 jogadores. Então é complicado tu manter o resto do time. Só que o Eagles ganha mais um pontinho. Senão o do Lions passava eles, mas o Eagles ganhou um pontinho ali que voltou pro empate. Saquon Barkley de running back. Faz toda a diferença do mundo. Agora tu não tem com todo respeito ao Swift, mas o Swift é leve. O Swift não quebrava tackle. O Saquon Barkley é um touro. Agora eles têm Saquon Barkley para correr atrás da linha. Então é mais um ponto positivo para o Eagles. E com isso, para mim, eles empatam com o Lions em primeiro lugar. E com isso, tu escolhe Christian McCaffrey ou Saquon Barkley na primeira posição do draft do Fantasy, Neymar? Christian McCaffrey, um gap de 11 posições, vamos pro segundo round e a gente fala do resto. Tá bom, então. Então tá bom, pessoal. Com essa a gente vai fechando o nosso programa. Eu queria agradecer a todos vocês que estão conosco aqui, principalmente a vocês que estão aí até agora e com certeza vão dar o like no programa. A gente tem um número de likes muito bom pela quantidade de views, então muito obrigado. O pessoal realmente colabora com a gente aí, deixando o like. Peço também que você se inscreva no canal, ative o sininho e caso você esteja escutando a gente pelo Spotify, faça ali aquela avaliação 5 estrelas marota e não deixe de seguir o Zona Neutra, @ZonaNeutra_, nas redes sociais, TikTok, X e Instagram. Fala, Neymar, vai. Muita gente vem mandar no WhatsApp, porque tem meu número, enfim, tá no grupo de WhatsApp nosso, e vem mandar agradecendo o programa, que foi muito legal e muito bom, e muito obrigado, por favor, continuem fazendo isso. Mas se eu puder ser um pouco pedante,
Faz isso no canal, no YouTube mesmo também, porque ajuda o algoritmo. Não precisa nem ser alguma coisa tão referente ao programa, pode ser um só. Programa muito bom, vi até o final, o Zoom é feio pra cacete, Montanha já é Seahawks, qualquer coisa do gênero. Mas comentando lá nos ajuda. Pedinte, não pedante. Pedante, não existe essa palavra? Tu fez uma mistura aí, Pedante, não existe essa palavra? Dislexia. Né? Mas se você puder ser um pedinte de comentários, estamos aí, por favor. Faça um comentário aí no YouTube que a gente vai agradecer bastante. E vamos conversar com você nos comentários. A gente responde todos. O Neymar não acreditou em você que não existe pedante e ele vai olhar agora. Mas não existe mesmo, Neymar. É verdade. Mas tá tudo bem. Muito obrigado. Até semana que vem. Dá tchau pra galera lá. O Google me sugeriu picante. Galera, valeu.